e é motivo de grande alegria recebê-lo. Vocês prepararam alguma canção em japonês? A gente tem uma quase representante ali, mas eu estava ali na maternidade, minha filha entrou para a área do parto, e eu não posso vê-la, não posso entrar, não posso nada, vou essas coisas, né? Não tem esses privilégios todos, mas ela está em boas mãos, e olha como Deus faz. Meu neto é filho de descendente japonês. E o fato de eu estar aqui, também já vou ensinar o meu neto, que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. E todos os netos serão acrescentados mais tarde. Aleluia. Venha, Jefter. Bom demais. Meu neto vai chamar Henry Neves Yuki-san. San é o Senhor, é o jeito que cumprimenta. Jefter-san vale para o primeiro nome ou para o sobrenome, mais comumente no último nome. Mas já falei para ele, seja livre para compartilhar tudo que Deus colocar no seu coração. Fique ligado porque é uma unção que vai nos abençoar. Amém? Eu sei que não só porque ele está no Brasil, graças a Deus porque ele está no Brasil, a esposa está lá em Brasília com a família, com o filho, curtindo os avós lá de Brasília. Mas que bom que você pode estar aqui, é um privilégio para a gente. Essa igreja tem uma conexão com o Japão, porque no meu coração tem uma conexão com o Japão desde a minha adolescência. Nós fomos para o Japão debaixo de uma palavra profética inspirada. Um dia Tereza pregando aqui, e ela vira lá na Tito, Deus está falando, a gente vai para Dubai, Coreia do Sul e Japão. Assim, do nada não, mas do Espírito. E tudo que vem do Espírito da palavra, e nós concordamos, ela diz, e não ri não, senão você não vai junto. Aí eu não ri, eu me alegrei, e fomos, e foi uma bênção. Amém? Seja livre, se quiser que eles cantem em japonês alguma coisa. Ohayou gozaimasu, minasan, genki desu ka? Mikotoba o ketoru junbi dekitemasu ka? Amém? Aleluia! Kami-sama yoyo kata desu. Aleluia, shua yoyo kata desu. Amém? Já sei, shou hiraite kudasai. Então, calma aí, né? Aí já estou apelando, né? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pastor, arigatou gozaimasu. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu desejei muito, sonhei por esse tempo, por estar aqui, junto com essa igreja maravilhosa, porque eu sei de fato que essa igreja é conectada com o Japão de coração e em ações, né? Eu fui alvo das orações de vocês e também das ofertas de vocês. Então, eu sei que essa igreja tem um grande galardão, né, missionário. Não é à toa que vocês estão prosperando tanto e que vocês vão prosperar muito mais, porque vocês entenderam o propósito, vocês entenderam a visão. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma igreja com esse coração missionário. Então, muito obrigado. Arigatou gozaimasu, de verdade. É uma honra para mim também estar aqui, pastor. Fiquei muito honrado de receber, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu queria muito agradecer pessoalmente a vocês. Eu sei que tem muitos irmãos, muitas igrejas, mas eu falei, não, eu queria muito ir lá na Lapa, né? Era uma das igrejas que eu queria muito para poder agradecer pessoalmente. E Deus abriu essa porta e eu sou muito, muito grato de coração. Vocês são muito lindos, a igreja é muito linda aqui, maravilhoso, tudo muito bonito. Meus irmãos, orem por nós lá no Japão, nós queremos chegar nesse nível de excelência aqui. É maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, o objetivo da minha viagem ao Brasil agora é realmente dar relatório do trabalho missionário que nós temos desenvolvido lá no Japão, falar para vocês um pouco, porque vocês são participantes do que tem acontecido lá. Cada pessoa, cada japonês, cada asiático que tem sido alcançado pela palavra de Deus ali, vocês fazem parte, irmão. Vocês têm o mesmo galardão que eu. Eu estou lá na linha de frente, mas vocês estão junto comigo, porque vocês estão segurando a corda aqui. Então, cada uma dessas vidas, quando nós estivermos lá no tribunal de Cristo, né, no Bema, frente a frente com Cristo, e cada um for galardoado, né, pelas suas obras aqui, tenha certeza de que você receberá muitas pedrinhas aí, muitos galardões por cada vida que foi alcançada lá no Japão também. Que coisa maravilhosa, amém? O pastor estava falando aqui dos dízimos e das ofertas. Irmãos,
Que maravilhoso, se você é dizimista aqui, você faz parte de tudo isso já, porque essa igreja é envolvida em missões. Você pode ter essa certeza, essa convicção, porque eu fui alcançado. Então, quantos outros missionários estão sendo alcançados? Agora, se você ainda não é dizimista, eu sei que nesta manhã Deus vai tocar tanto no seu coração, que você vai entender, por que eu perdi tanto tempo da minha vida? Você vai até pensar assim, eu vou fazer um retroativo aí. Irmão, porque vale a pena, amém? Valorize a sua igreja local. Valorize essa igreja, isso é preciosidade do Senhor. É muito precioso o que Deus está fazendo aqui, não é qualquer coisa não. Não pense que o que Deus está fazendo aqui é comum, não, é maravilhoso o que Deus está fazendo neste lugar aqui. Aleluia! Como eu estava falando, dar relatórios também, e também levantar novos parceiros, pessoas que querem se associar com o trabalho que nós temos feito ali no Japão, no Verbo da Vida de Tóquio. Por isso, ao final do culto, vai ter uma equipe ali maravilhosa, pessoal bem lindão ali, que vai estar com marca-página e vai estar distribuindo para você. Esse marca-página vai ter a foto minha, da minha esposa, da minha filhinha, né? A minha filha nasceu, minha esposa é Gabi, ela é terceira geração de japonês, Sansei, né? Ela é terceira geração, o avô dela era japonês. Minha filha nasceu em Tóquio, ano passado, tem 1 ano e 1 mês, 2 meses quase agora já. O nome dela é Satsuki, né? E significa aquela que floresce esperança, né? Esse é o significado do nome dela. Nasceu lá em Tóquio, mas ela é brasileira, tá? As pessoas pensam, que nasceu no Japão é japonês. Não, irmãos, a Constituição lá é diferente. Então, ela continua sendo brasileira ainda, tá? Só que na certidão de nascimento está lá. Ela é cidadã brasileira, naturalidade Tóquio. Interessante, né? Amém? Mas é assim. E tem lá nessa marca-página nossa fotinha, justamente com o objetivo de você lembrar, olhar aquele marca-página, lembrar da gente e declarar uma palavra de bênção, ser guiado pelo Espírito para interceder por nós, orar por nossa obra ali, né? Porque você faz parte, estamos juntos nessa empreitada, amém? E aí tem outras informações ali, vai ter meu Pix, caso você deseje se associar financeiramente, o valor aí é contigo e o Senhor, né? Se você quiser se associar conosco, seja livre, o tempo também, a periodicidade, né? Aí é você e Deus, amém? Mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você não se associar comigo, tudo bem, irmão, mas se associe com um missionário, pelo menos um missionário. Tem isso no seu coração. Eu sou missionário, eu tenho 2 missionários que eu oferto também, porque é uma benção, é muito bom estar associado com os irmãos. Eu estou buscando um terceiro já, porque é muito bom, irmãos. Amém? E eu te encorajo a fazer isso também. E você também pode ser um parceiro de oração, por isso que vai ter o Pix e também vai ter lá um QR Code e um link embaixo que é o nosso canal no Telegram. Nesse canal no Telegram é onde eu costumo postar informações ali sobre a missão no Japão, o que tem acontecido, colocar alvos de oração também. E para mim, por favor, vai ser um prazer ter você nesse canal de Telegram, se você tem o Telegram, tá? Para acompanhar a gente ali, orar junto conosco, amém? Pessoas têm pegado junto com a gente e têm feito a diferença. E também tem as nossas redes sociais ali no marca-página. Então, não esqueça de pegar, tá, esse marca-página no final e vai ser muito bênção, amém? E eu queria, antes de começar aqui, passar um vídeo para você conhecer um pouco da nossa igreja, Verbo da Vida de Tóquio. É um vídeo de 2 minutos e meio, vai apresentar um pouco o rostinho do pessoal lá que congrega na nossa igreja, para você conhecer a vida deles também, amém? Então, vamos ver esse vídeo.
Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória. Podem ter certeza que vocês fazem parte disso, irmãos. Eu fico muito feliz que vocês estão comemorando juntos. Nós temos um campo missionário enorme ali para ser alcançado. O pastor sabe muito bem, irmã Teresa, né? Como é um campo necessitado do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu estava até pesquisando um dado agora antes de começar o culto, porque eu estava passando esses dados nas igrejas e estava um pouco desatualizado, que era de alguns anos atrás. Mas eu vi hoje que a Ásia, ela está englobando mais da metade da população mundial. Mais da metade. Eu estava falando que era metade, mas é mais da metade, já são 4,8 bilhões de pessoas. 4,8 bilhões de pessoas estão na Ásia. E nós temos uma extrema necessidade de pregar o Evangelho para cada um desses japoneses ali. Não só os japoneses, mas temos tantas nações que precisam conhecer desse amor. Amém? Uma coisa que eu tenho falado nas nossas igrejas é que as pessoas, às vezes, dentro do nosso contexto de Brasil, de Ocidente, a gente se acostuma e acha que é tão natural esse ambiente de igreja. E achamos que todas as pessoas hoje, elas já sabem quem é Jesus. A gente tem essa mentalidade, não, hoje no mundo todo, já estamos em 2023, não é possível que tenha pessoas que não conheçam ainda sobre Jesus. Eu vou te falar, irmãos, que se são 4,8 bilhões de pessoas, eu vou te garantir que mais da metade da humanidade ainda não conhece Jesus. Eu posso te garantir que só na Ásia, existem desses 4,8 bilhões de pessoas, 90% deles não têm amizade com cristãos ainda. Não tem, olha, não estou falando nem que 10%, só 10% das pessoas da Ásia, elas têm contato com cristãos. Imagina os outros 90%, desses 4,8 bilhões. Então, pessoas que não têm contato com nenhum crente. Como é que eles ouvirão a palavra? Como que eles serão salvos? Como que eles conhecerão Jesus se eles não estão ouvindo sobre Jesus, se não tem pessoas, amizades com cristãos? E dentre esses bilhões ali, olha, eu te garanto que são bilhões mesmo que ainda não conhecem Jesus e tem ali milhões que nunca foram evangelizados. Milhões. Só no Japão nós temos milhões mesmo. Dentro de Tóquio, milhões de pessoas que não foram evangelizadas ainda. Tóquio é a maior cidade, né, a metrópole com maior concentração de pessoas do mundo hoje. 38 milhões de pessoas vivem em Tóquio. 38 milhões de pessoas. Por isso que é aquela coisa cheia de gente, né? O senhor que passou ali em Tóquio sabe muito bem, né, que passa num cruzamento lá em Shibuya, é um bando de gente assim, se cruzando ali no cruzamento, é muita gente. Parece até que vai se chocar, né, de tanta pessoa que é. Mas, por incrível que pareça, todo mundo consegue passar para o outro lado, vivo, sem interagir com ninguém. É incrível. Mas, irmãos, 38 milhões de pessoas, apenas 0,4% daquelas pessoas conhecem a Cristo, ou dizem conhecer a Cristo, e milhões de pessoas ali que não têm contato com o Evangelho ainda. Uma necessidade de pregar o Evangelho extrema. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar um pouco com vocês, para até que vocês conhecerem um pouco da minha vida também, mas quando eu me converti, isso foi mais ou menos quando eu tinha 14 anos de idade, eu passei por uma experiência, eu fui em um acampamento desses de adolescentes, e a presença de Deus invadiu aquele ambiente, e eu fui tomado por aquela presença, e o Senhor me revelou muito claro naquele dia. Ele falou, olha, você não gosta do Japão, então vá para as nações. Foi muito claro dentro de mim, foi uma voz muito forte. Eu entendi que Deus estava me chamando para ir ao Japão e para as nações. Eu entendi muito claro naquele momento. E a partir daquele dia, eu saí daquele meu contexto, né, da minha casa, e comecei a procurar algum meio para eu poder aprender japonês. E aí vai ser uma história longa, eu quero encurtar, porque meu foco não é esse, mas a partir daquele momento eu comecei a estudar japonês, eu fui para um curso de língua japonesa, e depois eu fui para um curso da faculdade mesmo, eu sou formado na Universidade de Brasília, em letras japonês, porque o Senhor foi me guiando dessa maneira, até que eu ganhei uma bolsa de estudo, e pude estudar numa excelente universidade, lá em Tóquio, por 1 ano, com tudo pago. O Ministério da Educação do Japão pagou minha passagem, pagou minha estadia lá. Foi um favor de Deus muito grande, onde eu pude aprender sobre a cultura, aprender a língua, e foi uma experiência maravilhosa. E quando eu estava para retornar ao Brasil, eu
muito convicto do meu chamado, estava buscando meios de permanecer no Japão, buscando trabalho e tudo, mas o Senhor foi muito claro para mim e falou, não, você vai ensinar fé para o povo que está no Japão. E foi interessante que isso era entre junho e julho de 2012, e eu estava para vir ao Brasil, eu retornaria no finalzinho de julho, último dia de julho mesmo, daquele ano. Mas foi interessante que nesse mês de julho o pastor Jussier me liga, né, o pastor Jussier, que também é um missionário pioneiro lá no Japão, mas um dos primeiros missionários do nosso ministério Verbo da Vida, ele me liga, fala que estava em oração e estava com o projeto já de começar o Centro de Treinamento Bíblico Rema Japão em 2013. E ele fala que, orando ao Senhor junto com a Joanice, a esposa dele, eles tiveram uma imagem, me viram naquela oração e falaram, não, vamos chamar ele para fazer parte da equipe da implantação do Rema. E quando ele me convidou, ele falou, irmão, a gente viu, orou, tal, esse é o projeto, e falou, ora aí ao Senhor. Eu falei, pastor, eu não preciso nem orar, porque o Senhor já me comunicou antes, que eu iria vir para cá. Então eu já tinha convicção. Então em 2013, de fato, pouco mais, uns 6 meses mais ou menos, vou dizer assim, metade de um ano, eu retornei ao Japão como missionário aí. E desde então estou lá, permaneço lá. Já tem aí, desde 2011, né, mais de 11 anos já de Japão, e tem sido um tempo maravilhoso. Pregar o Evangelho para cada uma daquelas pessoas, ver a transformação da vida delas. Hoje nós temos 3 igrejas do Verbo da Vida no Japão, irmãos. Aleluia, Deus está fazendo algo extraordinário no nosso ministério, no corpo de Cristo. Mas, desculpa aí, eu sou do Verbo da Vida, então vou exaltar o Verbo da Vida aqui, tá bom? Me perdoe aí se você ficar ofendido. Irmãos, Deus está fazendo algo extraordinário no nosso ministério. Nesse tempo de ministério que nós temos, nós já estamos alcançando no mundo quase 500 igrejas. A meta é passar isso daí esse ano. Irmãos, algumas pessoas, para que números? Irmãos, é importante números. Quando você vê 4,8 bilhões de pessoas que estão na Ásia, sendo que ali quase a maioria das pessoas não tem conhecimento de Cristo, nós precisamos de igrejas no mundo, irmãos. Nós precisamos implantar muitas igrejas, irmãos. Nós vamos implantar igrejas na Ásia, em cada país da Ásia, em cada cidade, nós veremos isso em nome de Jesus. Números são importantes sim, irmãos. Precisamos de igrejas. Quando você conhece a realidade do Japão, onde tem pouquíssimas igrejas, mais de 500 cidades no Japão sem nenhuma igreja, isso é terrível. Aí eu vou te dar um outro dado, 70% das igrejas no Japão, 70%. Talvez você olhe, às vezes, eu sei que a gente tem esse costume, fica se comparando, não, a nossa igreja é mediana, ou não é tão grande ainda. Irmão, sua igreja é imensa para o padrão da Ásia, tá bom? Só para você ver, sua igreja é imensa. 70% das igrejas no Japão tem menos de 30 membros. 70, a maioria das igrejas, menos de 30%. Eu vou te falar que eu visitei várias igrejas no Japão, principalmente quando eu morava na província de Yamanashi. Conhece aquele vulcão, o Monte Fuji? Já viu? Geralmente quando o pessoal coloca algum desenho, assim, algum retrato, né, do Japão, é o Monte Fuji, né? Eu morava perto ali, onde fica a região de Yamanashi. Diz que esse vulcão entra em erupção a cada 300 anos, porque ele ainda está ativo, só está adormecido, graças a Deus. E melhor vem aí, a última vez que ele entrou em erupção foi 300 anos atrás. Mas ele só vai entrar em erupção lá na tribulação, porque Jesus está para vir. Então eu estou tranquilo em relação a isso, amém? Mas, irmãos, estava naquela região, visitei várias igrejas. E eu visitava igrejas, e muitas vezes, igrejas de japoneses, eles ficavam todos alegres. Quando eu chegava, às vezes tinha 5 pessoas só na igreja. Fui numa Assembleia de Deus lá, 5 pessoas. Acho que fazia meses ou anos, talvez, que não via ninguém visitar. Aqueles, meu Deus, você veio visitar aquela coisa. Eles já queriam me tomar para congregar lá. Eu falei, não, calma, irmão, estou visitando aqui. Várias igrejas eu visitei, assim, 4, 5. Eu fui uma igreja, uma vez que eu pesquisava no Google, e eu ia verificar, né, tal, culto é tal hora. Eu cheguei no local, né, que estava lá dizendo, eu vi um homem, né, um senhor, falei, é aqui a igreja? Porque eu não via ninguém, nenhuma movimentação, né, já era horário. Ele falou, é aqui. E eu esperando o pessoal chegar, ele, não, é só eu e minha esposa, eu sou pastor e minha esposa, só os dois, o casal, era a igreja. Entende, irmãos, nós temos uma necessidade muito grande de pregar o evangelho naquele lugar. Teve uma vez que eu fui convidado para uma igreja, porque uma irmã fez uma pressão lá, falou, não, eu quero muito que você vá na minha igreja, uma igreja tradicional, tradicionalíssima. E ela fez questão que eu fosse lá na igreja dela para tocar um louvor, só para tocar um louvor, que ela queria e tal. Aí eu fui na igreja dela, era eu,
um visitante, que era o pai dela, ela que era membra, e um seminarista, não tinha nenhum pastor lá na igreja. Eu toquei e tal, ela ficou feliz, aí teve o culto, né? E aí, infelizmente, eu soube depois que aquela igreja acabou fechando porque não tinha pastor. Um prédio, está lá, disponível, fechou, porque não tinha pastor, não tinha ninguém, o seminarista foi embora para outro lugar. Isso é triste, é uma realidade triste que nós estamos vendo. E a maioria dos pastores do Japão, a maioria, mais de 50% dos pastores, tem acima de 70 anos de idade. Esses homens estão partindo para a glória. Entendeu? É sério, estão partindo. E quem vai ser os próximos pastores? Uma grande necessidade de ministros, de líderes, de pastores naquela região. Isso que eu estou falando do contexto que eu sei, Japão. E as pessoas pensam, não, o Japão é uma cidade, um país tão desenvolvido, irmãos, muitas pessoas, milhões de pessoas naquele país não estão sendo ainda evangelizadas. Nós precisamos alcançar aquele povo, nós precisamos. Então, o que move nós a fazermos missões? O glamour de fazer um turismo, de ir para um lugar desse, parece que é bonito. Não, compaixão, irmãos. É compaixão, é olhar a necessidade daquelas pessoas, entendermos que elas estão ali precisando de Cristo, elas estão clamando por salvação. Existem milhões de pessoas clamando por salvação. Lá em Tóquio, a gente vê uma realidade, que a gente pega muito trem e metrô, e a gente sabe que o japonês ele é muito exato em relação ao trem, a tudo que ele faz, né? E não costuma atrasar. E às vezes quando o trem atrasa, eles colocam a notícia, né, naquele refletor, aconteceu alguma coisa, caiu árvore no meio do caminho, alguma coisa, né? Quando tem catástrofe, assim, neve demais. Mas, irmãos, é triste, porque muitas vezes os trens atrasam, param, porque alguém se jogou no trilho. E isso não é esporádico, não é algo que acontece uma vez a cada 3 meses, não, é diário. Entendeu? Pessoas que morrem nos trilhos de trem, no metrô. Por isso que eles tentam fazer umas barricadas lá, até para proteger, né? Lá em Yamanashi, o senhor teve a oportunidade de ir lá, tem uma floresta que é muito famosa, que é bem no Monte Fuji, que é chamada Aokigahara. Se você procurar no YouTube, você vai ver, é conhecida como Floresta do Suicídio, que as pessoas entram para se suicidar. Quantas pessoas clamando por salvação, irmãos? Está entendendo? Está comigo? E por que eu falo isso? Para despertar você para algumas coisas. Primeiro, para você valorizar a sua igreja local e a palavra que é ministrada aqui. Eu fico, às vezes, chateado, eu vou abrir meu coração, eu fico chateado, às vezes, com cristãos, que eles estão nas nossas igrejas e ficam com um espírito de autocomiseração, com pena de si mesmo, ficam se comparando com o outro, ficam pensando, ninguém reconhece o meu chamado, ninguém reconhece meu dom, ficam se comparando, por que o pastor chamou tal pessoa, não eu? De novo o pastor vai pregar sobre isso, eu já sei sobre isso. Fé de novo, irmãos, você não está sabendo o valor que essa palavra, você não está entendendo o valor da sua igreja local, você está tão olhando para a sua própria necessidade, que você fica com pena de si mesmo, enquanto tem outras milhões de pessoas que estão clamando por essa palavra que para você parece algo tão comum. Então, eu já tenho todo domingo. Não, irmãos, isso é raridade. Isso que você está recebendo hoje. Nós pregamos a palavra lá e é maravilhoso, porque as pessoas elas ficam assim, com fome, sede, recebendo. Japonês é maravilhoso ver isso. A gente pregando, eles, que palavra é essa? Entende? Que coisa é essa? Eu nunca tinha ouvido antes. Com sede, com fome, irmãos. No Camboja mesmo, eu tive a experiência de ir no Camboja, um país da Ásia também. Temos uma missionária lá, a missionária Jussara, né? Faz um trabalho extraordinário. Aquela mulher é uma guerreira. Eu chamo ela de minha mãe cambojana. Ela é uma inspiração para mim também. Pude ajudá-la. E ela que vai pregar em alguns lugares, vilarejos. E lá é proibido evangelizar. Lá, se eles pegarem evangelizando, é crime. No Japão, não, graças a Deus, é liberado. Lá tem liberdade de expressão, é uma economia mais liberal, então é diferente. Mas lá no Camboja, não. E a gente foi em alguns vilarejos e pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ela fez uma enquete perguntando, você já ouviu falar de Jesus? Aí eu lembro de uma senhorinha, até tirei foto com ela, bem velhinha, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí ela foi lá e ousadamente pregou o evangelho, correndo o risco de ser denunciado, de ser dedurado por alguém da vila. Ela pregou e aquela mulher recebeu Jesus, graças a Deus. Não sei se ela ainda está viva, porque ela era muito senhorinha mesmo. Talvez a gente encontre ela lá na glória. Vamos encontrar ela lá na glória. Talvez não, vamos encontrar ela lá na glória. Amém? Deus é bom, irmãos. Mas nós temos essa grande necessidade.
países, pessoas que estão precisando de Cristo, crianças lá no Camboja, e eu falo no Camboja, tem Vietnã, tem Laos, Filipinas, crianças que são traficadas, vendidas por alguns dólares. Ela está hoje com uma moça lá na casa dela, que eu tive a oportunidade de conhecer, ela era mais nova, hoje ela está mais adolescente, uma menina que ela resgatou, que ela adotou para si, porque ela seria colocada para casamento. E você sabe que é terrível, seria um cara muito mais velho do que ela, só para a família ganhar algum dinheiro, e ela resgatou essa menina, e está na casa dela com ela. Então, ela falou muitas vezes que mães que aparecem para ela, falam assim, não, toma minha criança, minha filha, por alguns dólares. Entende, irmãos? Nós precisamos ainda tanto pregar esse evangelho. E às vezes a gente está amortecido no nosso ambiente cristão, achando que todas as pessoas já conhecem a Cristo, mas isso não é uma realidade ainda. Temos bilhões de pessoas que precisam ouvir essa palavra. E elas só serão salvas quando nós pregarmos esse evangelho para elas. Porque Romanos capítulo 10 fala, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Né? Porque a salvação, a fé só vem por ouvir a palavra. Elas precisam ouvir a palavra. Isso até é uma chamada para nós como cristãos. Algumas pessoas falam assim, não, eu posso pregar o evangelho vivendo com a minha vida, né? Vivendo bem, sendo uma boa... Não, as pessoas só serão salvas quando nós abrirmos nossa boca e pregarmos o evangelho. Porque se fosse apenas por uma boa conduta, o ateu teria convertido muitas pessoas aí pela conduta moral que eles têm, muitas vezes melhor do que muito crente. Mas salvação só vem apenas por meio da pregação do evangelho, quando eles ouvem a palavra. E aí eles são salvos. Por isso nós precisamos pregar essa palavra. Eu tenho esse senso de urgência dentro de mim. E eu sei que Deus deu para o nosso ministério. Ele abriu uma grande e oportuna porta lá na Ásia para alcançarmos o Japão. Amém? Nós começamos a igreja de Tóquio em junho de 2019. Você viu o apóstolo Guto lá. Ele ministrou no culto de inauguração da nossa igreja Verbo da Vida de Tóquio. Foi um momento assim divino mesmo. Deus, ele no seu plano, na sua sabedoria, levou o Guto e Suelen para ministrarem lá, e eles inauguraram a nossa igreja. E eu fiquei muito grato e feliz a Deus, porque eu entendo, irmãos, que não é para minha glória, não é porque eu sou pastor de lá, que eu sou, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Deus simplesmente colocou ali, até o tempo que Ele quer que eu esteja ali, mas eu entendo, irmãos, que Deus abriu para o nosso ministério uma porta, eu falo Ministério Verbo da Vida, uma porta grande e oportuna na Ásia. Amém? Porque Tóquio é uma cidade muito influente no mundo e principalmente na Ásia hoje. É uma cidade onde economicamente muitas coisas funcionam através de Tóquio. É uma cidade onde muitas negociações são estabelecidas atualmente. E é uma referência para muitas outras cidades. Quando você entra lá, você vê o sistema de metrô, a infraestrutura que eles têm, você fica assim, uau! Né? E claro, tem um custo de vida altíssimo também. Eu não sei em relação a São Paulo, mas eu sou de Brasília, comparando Tóquio e Brasília, o custo de vida lá é 45% mais caro do que Brasília. Né? Mas, irmãos, nós estamos lá pela fé e Deus tem feito coisas sobrenaturais. A gente começou a nossa igreja, e como muitas igrejas fazem lá, a gente começou alugando estúdios de música. Justamente pelo custo de vida ser alto, a gente começou alugando estúdios de música. A gente só alugava aos domingos, fazia os nossos cultos lá de 2 às 5 horas, porque lá o culto é à tarde, 3 da tarde, né? A gente alugava 2, aí até umas 5 horas da tarde, e fazia os nossos cultos, o culto, tirava todo o material, aquela coisa de sempre, né? Assim, você deve entender um pouco. Mas, quando veio a pandemia, a gente começou a fazer os nossos cultos no parque. Você viu a gente ali tocando no parque, né? A gente passou as 4 estações fazendo cultos no parque. Até um ponto que as pessoas, né, quando a gente ia conhecer outros crentes, né, se relacionar, eles começaram a conhecer a gente como, vocês são aquela igreja que faz culto no parque. Ficou famoso por causa disso, porque a gente fez as 4 estações, passou a primavera, depois veio o verão, calorzão, e a gente estava lá no parque, fazendo culto, e foi extraordinário, irmãos, porque a gente chegou a ter um alcance que para nós, olha, estava até falando com o pastor, né, a gente passou 2 anos da implantação da nossa igreja, tendo nenhum membro, era só nós 4, a liderança. Por quê? A gente estava movido por uma convicção, irmãos. A gente tinha uma palavra, não, Deus nos estabeleceu aqui, Ele abriu essa porta para nós e vai chegar. Pessoas chegarão, vai vir. E a gente ficou ali em Tóquio, perseverando, porque nós tínhamos e temos essa convicção, e vai aumentar muito mais ainda. Nós só estamos começando. Amém? E a gente fez os cultos no parque, e para a gente que não tinha nenhum alcance, vamos dizer assim, um alcance muito mínimo,
Quando a gente começou a lançar os nossos cultos online, irmãos, a gente começou a ter um alcance de 1.000 pessoas. Para nós isso foi revolucionário. Eu sei que para vocês daí é fichinha, vocês alcançam 500.000 pessoas aí tranquilo no culto de vocês online, mas para nós 1.000 pessoas foi assim, meu Deus, essa palavra está chegando em lugares que a gente nem imaginou no Japão e no mundo. A gente começou a ver pessoas da Noruega, dos Estados Unidos entrando em contato com a gente, recebendo a palavra. A gente falou, meu Deus, a palavra está correndo, algo está acontecendo. Mas quando chegou no inverno, a irmã da nossa igreja, que é a esposa do meu pastor auxiliar hoje, ela ficou grávida. E eu falei, Senhor, a gente precisa de um local. E graças a Deus, pela fé, irmãos, num contato com um japonês que eu tinha conhecido 10 anos atrás, esse japonês saiu comigo. Foi assim, eu nem esperava sair com ele. Eu saí com ele e num encontro que a gente estava conversando, ele fala, sabia que eu tenho um prédio perto de onde você mora? Eu, Ele falou, pois é, eu não estou usando esse prédio. Você quer dar uma olhada lá para ver se você usa para a sua igreja, faz os cultos? Interessante. Eu fui ver, irmãos, era um prédio pequeno, mas no centro de Tóquio, era um antigo restaurante. A gente não tinha nada, irmãos. Foi apresentado um prédio para a gente de repente. Para quem só tinha 4 pessoas de membros, veio um prédio no centro de Tóquio. Tem muitas igrejas ainda hoje lá, com mais membros do que nós, e eles não têm prédio ainda. E Deus, por meio desse contato, ele falou assim para mim, o dono desse prédio, ele é um japonês, ele falou assim, olha, eu não estou usando aqui, eu queria vender mesmo, mas vamos fazer isso, antes de eu vender, olha, usa esse prédio aí, você limpa, se você limpar, tal, tirar as coisas aqui, você pode usar de graça. Opa, ficou bom. Minha esposa, quando foi a primeira vez para o prédio para fazer a limpeza, ela ficou um pouco chocada, né? Porque eu cheguei assim, amor, é lindo o prédio, é maravilhoso. Ela olhou assim, esse é o prédio? Tem certeza? Porque era um antigo restaurante, o primeiro andar estava inutilizável ainda, estava muito sujo, era aquela cozinha industrial, então as paredes tudo de metal, bem engorduradas, sabe, aquela coisa bem nojenta assim, estavam cheio de lixo, né, aquela coisa, tralha. O segundo andar eu comecei a limpar lá com o pessoal, e pintei a parede, ficou utilizável, até apareceram alguns momentos aqui no vídeo, né, e eu reformei ali, limpei o segundo andar, né, para a gente usar, e irmãos, graças a Deus, esse dono desse prédio, ele é cristão. Ele não está indo para nenhuma igreja, né? Ele está meio desapontado com as igrejas do Japão, mas enfim, ele se associou conosco, irmãos, de coração ele se associou, ele nos abençoou, até um ponto que eu falei assim para ele, olha, eu preciso fazer um contrato com você, eu preciso fazer um contrato de aluguel, porque eu quero registrar a igreja, lá o processo de registro de uma igreja é um pouco diferente do Brasil, eu preciso registrar, eu quero fazer. Ele falou assim, não, quanto tempo você quer de aluguel? Para registrar eu precisava ou de um aluguel de 15 anos, ou teu prédio. E ele falou, rapaz, eu faço para você, a gente faz um aluguel aí, tá, um contrato. E ele liberou, abriu o coração. E graças a Deus a gente fez o contrato, tudo, né? E aí temos um contrato bem legal com ele, mas ele deixou a gente usar por meses sem pagar nada, sem pagar nem conta de água, de luz, nada. E a gente ficou usando ali o prédio. E quando a gente entrou naquele prédio, irmãos, os japoneses começaram a vir. Deus foi abrindo as portas. Amém. Foi interessante, porque ele falou, né, antes ele tinha essa meta de vender, e ele viu como a gente foi prosperando. Eu vou voltar essa história, né, mas a gente tinha o desejo também de reformar o primeiro andar. Minha filha nasceu, a filha do casal lá nasceu, outras crianças começaram a vir para a igreja, e a gente viu que no mesmo ambiente pequenininho não dava para ficar todo mundo junto, não estava muito legal, a gente precisava de um ambiente para as crianças também. E eu conheci um coreano, que ele mora no Japão, e o ministério dele é abençoar igrejas com reforma, porque ele tem as qualificações, ele consegue fazer as reformas, e ele falou assim, olha, eu posso fazer a reforma, só pago o material. E nisso, o preço de custo do mercado ficaria 6 vezes, 5 vezes mais barato do que o preço normal de mercado, muito mais barato. Eu falei, beleza, irmão, vamos lá, vamos fazer a reforma então, do primeiro andar. Conversando com ele, né, ele foi trabalhando comigo, tal, a gente ficou conversando por meses, até o dia que a gente falou, vamos fazer a reforma. Ele falou, beleza, vamos fazer a reforma. Quando decidiu, irmãos, um pouco depois ele me liga e fala, eu preciso me reunir com você. Aí a gente se encontra, vai na igreja, ele fala assim, você sabia que sua igreja é famosa? Eu, irmão, não sabia, porque nós tínhamos apenas 2 anos e meio até então, e 8 membros, né, na igreja. Eu falei, nossa igreja é pequena. Eu não sei, não, famosa não, né? Eu sei que a gente teve um alcance, tal, na internet, alguma coisa assim, por um tempo. Pois é, essa igreja é famosa, porque quando eu falei que decidimos que ia fazer a reforma da sua igreja, eu comuniquei para o pessoal, 5 pastores mandaram mensagem e ligaram para ele.
e falaram assim, não faça a reforma daquela igreja. Exatamente, irmãos. Infelizmente, a maioria das igrejas no Japão, elas são muito tradicionais. Agora que está tendo um despertar, um mover pentecostal nas igrejas japonesas. Mas a maioria das igrejas eram tradicionais. E provavelmente, eu não conheço esses 5 pastores, não tenho ideia de quem sejam, mas provavelmente são pastores que devem ter ouvido a gente pregar sobre o batismo no Espírito Santo, ensinar. Os japoneses estavam vindo atrás da gente, vários japoneses vieram de outras igrejas e falaram, ei, me ensina um pouco mais sobre isso, e foram batizados no Espírito Santo. Eu não sei, eu confesso para vocês que pensando na hora quando eu estava conversando com ele, eu fiquei triste, eu falei, poxa, a gente estava quase para fazer a reforma do primeiro andar e não deu. Mas logo depois eu falei, nós estamos causando um impacto nessa cidade. Nós estamos desse tamanhozinho, no meio de 38 milhões de pessoas e está incomodando as trevas. 5 carnais ficaram revoltados com a gente. Glória a Deus! Amém, glória a Deus! Eu fiquei feliz, irmãos, depois eu falei, não. Aí eu falei para ele bem assim, olha, não importa, irmão. Deus vai fazer, a gente vai reformar, eu falei pela fé, vai reformar, vai acontecer, ainda que seja o preço do mercado normal, vai acontecer e vai ficar bonito. Irmãos, dito e feito, demorou um pouco mais, demorou, mas de repente, quando foi o negócio assim, começou a vir oferta, veio uma oferta de um irmão japonês, veio uma oferta de uma igreja que não é nem Verbo da Vida lá da Europa, e falou assim, não, a gente quer ofertar para a reforma da sua igreja. Veio, e a gente falou, agora é o tempo. E a gente reformou. Acho que vocês viram um lugar que estava mais bonitinho, mais organizado. É ali que a gente reformou, que é o primeiro andar, que a gente fez os cultos. Irmãos, graças a Deus, isso foi maravilhoso. Os irmãos da nossa igreja, eles viram, eles olharam e ficaram impactados, falaram, aconteceu, aquilo que a gente estava declarando aconteceu. E provavelmente aquele irmão também deve ter visto, né? O sul-coreano lá que recusou fazer a reforma. Ele perdeu o galardão, né? Podia ter aproveitado aí, teria um galardão maravilhoso. Perdeu. Mas quem sabe numa próxima. E esse irmão, que é o dono do prédio, ele viu tudo isso, ele viu o nosso zelo pelo trabalho, pela obra, ele viu que o nosso desejo mesmo de alcançar os japoneses, e ele ficou muito grato. E ele chegou esse ano e ele falou assim para mim, olha, Jefter, eu não tenho desejo mais de vender para outra pessoa a não ser vocês. Glória a Deus. Ele falou, não quero, eu quero que o prédio permaneça com a igreja. Eu falei, amém, então vamos negociar. Amém? Eu me sentei para negociar com ele, né? Ainda estamos em negociação, mas ele me contou algo que eu fiquei muito feliz. Esse japonês, ele é rico. Você deve entender já, porque ele tem uma propriedade e tudo mais assim. Ele tem posse, vive bem. Ele é solteirão, tal, mas vive bem. Ele tem uma coleção de guitarras, e as guitarras deles é o valor de comprar carros, tá? É um negócio assim, é sério. Eu não estou nem mentindo, não estou nem exagerando. Eu saí com ele uma vez para ver guitarras assim, ele é guitarrista profissional, e ele me mostrou assim, não, essa guitarra, ele conhece tudo de guitarra, ele foi falando Gibson, tal, não sei o que, Fender, e ele tem guitarras antigas, ele falou, valor assim, altíssimo, que compra carro no Japão. Eu falei, caramba, ele falou que ele mesmo, ele tem as guitarras e ele não toca, porque ele tem medo de tocar. Eu falei, é um investimento, ele é como se fosse ouro, né? Ele deixa ali guardado, não sei se ele vai vender no futuro, o que é. Enfim, ele chegou para mim, um cara que tem posse assim, ele chegou para mim esse ano, quando a gente estava negociando, ele falou assim, Jefter, eu sei que vocês oram por mim, porque ele se associou com a gente, eu falei, a gente ora por você, eu sei que vocês oram por mim e tal, e eu nunca prosperei tanto na minha vida quanto este ano. Eu falei, meu Deus do céu, aleluia, amém? É o poder da associação. Irmãos, Deus tem feito coisas porque Ele tem pressa. A gente tem visto esses japoneses desejosos pela palavra. E nós estamos num ambiente, irmãos, que é hostil espiritualmente à palavra. Não porque há perseguição, porque não há perseguição no Japão, mas há uma opressão, uma pressão social, que é causada por principados e potestades. O inimigo, ele não está feliz com a gente ali, ele traz situações, circunstâncias para tentar nos parar, de diversas maneiras. Eu acho que vocês ficaram sabendo também, ano passado, minha esposa quase partiu, né? No início do ano passado, ela teve um problema no fígado grave, do nada, a gente descobriu que ela estava grávida, um pouco depois, com o exame de sangue, a gente viu que as taxas estavam altíssimas, ela se sentindo muito cansada, e quando a gente foi ao médico, o médico falou para mim, olha, tem que ser internada urgente, porque o fígado dela está funcionando apenas 50%. Se chegar a 40%, é risco de vida. Imagina receber uma notícia dessa.
Amém? Isso é o diabo. Quem causa enfermidades? Quem causa? É o diabo, ele que quer parar a obra, ele quer paralisar a palavra de Deus para que não avance, ele causa essa circunstância. Quem que vai levantar 5 carnais para falar assim, não abençoe aquela igreja? É o diabo, irmãos. Ele que traz essas influências para parar, para paralisar. Mas graças a Deus que a gente não parou, não vamos parar e vamos continuar avançando. Aleluia. E minha esposa está viva, bem, a gente declarou e é um fígado novo, irmãos. O fígado dela está perfeito, as taxas todas normalizadas, nossa bebê não teve nada afetado, está perfeitamente saudável, amém? E estamos avançando com essa palavra, porque nós sabemos desse ambiente hostil, de pessoas que estão presas a principados, presas a demônios. Nós temos libertado muitos japoneses por essa palavra, muitos. O primeiro japonês que se converteu na nossa igreja, ele é um japonês que eu conheci ele há anos atrás em Yamanashi, quando eu morava em Yamanashi. Ele era magro, branquelo, pálido, né? Aquele branco pálido, sabe, cabeludinho assim. E ele tinha relatado para mim que para ele dormir, ele precisava beber saquê todos os dias, cachaça japonesa. Precisava ficar embriagado, bêbado, ao ponto de conseguir dormir, porque se não fosse ele não dormia. E ele começou a assistir umas ministrações nossas online no Instagram sobre aulas demonstrativas do Rema, que a gente fazia, não porque a gente tem o Rema, mas porque a gente queria ensinar a palavra. E ele começou a assistir por 1 ano, e ele recebeu a Cristo. Um dia ele manda mensagem e fala, eu sou cristão, eu quero me batizar. Eu falei, amém, ele foi a primeira pessoa batizada da nossa igreja. Aleluia. Foi o primeiro irmão batizado na nossa igreja. E hoje ele permanece firme, ele estava ali no vídeo também, cantando no louvor. Ele é uma bênção, está crescendo. Ele não tinha nem conseguia trabalhar, hoje ele trabalha, irmãos. E ele sofria de uma opressão tão terrível das trevas, que ele ouvia vozes atormentando ele, várias vozes, ele falava que eram várias vozes, e a gente começou a ensinar ele na palavra como vencer isso. Ele começou a declarar a palavra, e hoje ele é totalmente liberto, graças a Deus. E está crescendo, cada vez mais. Mas eu vou contar um que é interessante demais, um japonês que chegou na nossa igreja este ano. Ele é um japonês que é um senhor, ele estava ali no vídeo também, que estava sendo batizado. Ele, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos atrás, ele teve acesso à Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia. Só que quando ele chegou no livro de Apocalipse, o espírito de engano veio sobre ele, e ele começou a ser atormentado pelo diabo, e ele começou a ter alucinações e visões espirituais, de espíritos e outras coisas, e ele também foi muito atormentado por vozes demoníacas, muito atormentado. Ele passou 20 anos da vida dele sendo enganado pelo diabo. 20 anos da vida dele, o diabo chegava para ele e falava, você é o Lúcifer, você é o capeta, você vai para o inferno, você merece o inferno. Imagina, 20 anos sendo atormentado dessa maneira, tendo alucinações. Ele chegou nesse estágio na nossa igreja. No primeiro culto que a gente teve, em janeiro deste ano, ele veio à nossa igreja, ele recebeu Jesus, e naquele exato culto, irmãos, ele foi totalmente liberto. Totalmente liberto. Ele falou, olha, de 20 anos, ele disse, nunca mais eu ouvi essas vozes. E eu ia conferir várias vezes. Irmão, está tendo, como é que é? Está bem? Ele falou, não, pastor, eu não ouço mais essas vozes. Totalmente liberto, irmão, totalmente liberto. E ele ficou tão grato pela palavra que ele recebeu, pela palavra de Deus operando na vida dele, que ele começou a contar também a boa notícia que aconteceu na vida dele para os outros amigos dele perturbados. O outro pessoal perturbado que ouvia a voz também, ele começou a espalhar, pessoal, fui para a igreja, fui liberto. Começou a publicar no Facebook, o pessoal que ele ia nas clínicas psiquiátricas, né, que ele tinha consulta, eu conheço um lugar lá que você pode ser liberto. Ele começou a anunciar. Aí ele trouxe, no meio desse ano, ele convidou uma moça lá, uma japonesa, para vir na nossa igreja, que tinha o mesmo problema, ouvindo voz, perturbada mentalmente, aquela coisa toda, e veio para o nosso culto. Ela veio, e eu não estava nesse culto, eu estava ministrando na Escola Bíblica Verbo da Vida, e minha esposa que estava ministrando, foi uma experiência interessante, porque minha esposa nunca tinha até então visto uma manifestação demoníaca, nem repreendido, nada, e ela veio. E eu falei para minha esposa, olha, quando ela vier à frente, você orar por ela, expulsa esse demônio. Só falei isso para ela. E minha esposa pregando a palavra e tal. Nós, no Verbo da Vida, nós temos esse costume de fazer os 3 apelos, né? Quem quer receber Jesus, oração por batismo do Espírito Santo, oração por cura. Quando ela foi falar por cura, essa moça se levantou, né? Impulsionada um pouquinho por aquele amigo, né? Ele falou, vai lá, ela quer a cura, tal. Ela veio, né? Ela veio à frente, e minha esposa por dentro assim, falando, pelo amor de Deus, não vem não, que ela não se levante, que ela não se levante. Mas foi assim mesmo. A moça veio, e minha esposa foi orar.
E no momento que ela impôs as mãos, o bicho se manifestou, fez aquele escândalo, né, que ele gosta de chamar a atenção. Os japoneses, coitado da nossa igreja também, tudo novo convertido, ficou, que é isso? Eu tive que depois ministrar com eles, que eles ficaram meio assustados. Mas manifestou, e minha esposa repreendendo em português, em nome de Jesus, sai, né? E minha esposa colocou muita força, não tem problema, o demônio vai sair se você falar baixo ou alto, não tem problema, o importante é falar em fé e no nome de Jesus, amém? E minha esposa fez. E aí o demônio folgado, né, ainda falou em japonês, respondendo, eu não vou sair não, tá. E minha esposa continuou, em nome de Jesus, saia! E aquela menina foi totalmente liberta, graças a Deus. E naquele mesmo culto ela recebeu Jesus. Aleluia, irmãos. Uma pessoa atrás da outra sendo liberta, irmãos. Recentemente, eu não estava lá também, isso foi agora, porque a gente começou, irmãos, temos a Escola Bíblica Verbo da Vida, que é a mesma visão do Rema. É o Rema, só que internacionalmente agora é tudo Escola Bíblica Verbo da Vida, tá? Que é um pouco diferente o padrão, assim, só no dinamismo, mas são as mesmas matérias, tá? Em vez de ser 2 anos, é 1 ano ou 1 ano e meio, só para ajudar a trabalhar melhor no exterior. Nós temos hoje a Escola Bíblica Verbo da Vida no Japão, e começou agora uma sala online em japonês, irmãos, graças a Deus. E eu quero até que você se junte comigo em oração, porque atualmente, nós estamos com as matrículas abertas ainda. Nós temos 4 estudantes, 4 japoneses cursando a escola. Um deles é esse irmão que foi totalmente liberto, né? Ele está muito sedento e faminto pela palavra de Deus. Temos um pastor japonês e outros 2 japoneses fazendo ali a escola bíblica. E eu tenho uma meta, irmãos, que 4 já é sobrenatural, já é algo poderoso, ter 4 japoneses fazendo uma escola, né? Pelo nível de Japão, mas minha meta pessoal é termos 10. Eu queria que você orasse junto conosco nesse sentido, amém? Por 10 matriculados nessa escola, e Deus vai abrir as portas. Ainda estamos com matrículas abertas, vai acontecer. Mas lembra desse irmão, né, que foi liberto, está contando para todo mundo. Aí tem mais uma amiga dele lá perturbada, que era perturbada também, né? E ele falou para ela, olha, está tendo uma matéria agora que abriu, que é cura divina, que é Cristo aquele que cura, né? Na Escola Bíblica Verbo da Vida. Ele falou, vai lá assistir, está aberta para todo mundo. E essa moça acabou de receber alta do hospital também, ela estava num estágio também, psiquiátrico e tudo mais. Ela foi liberta, recebeu alta, né? E foi assistir a aula. E ela assistiu, mas depois da aula, ela ligou para a irmã lá, que é a Yuki, né? Que é a responsável da parte acadêmica da escola, e ligou para ela, desesperada, gritando, socorro, o diabo está me atacando, desesperada, à tarde, ligou para ela. Aí a Yuki começou a ministrar para ela, irmãos, e ficaram umas 2h30, mas ela foi totalmente liberta dessa opressão também. Não. Irmãos, eu estou contando tudo isso para você entender o nível de opressão que as pessoas estão lá. A gente anda pelas ruas, às vezes, pessoas no trem, no metrô, perturbadas, sozinho, falando sozinho, a gente sabe que são influências demoníacas na cabeça delas. E o Japão, infelizmente, ele é aberto a todo tipo de coisa espiritual terrível, infelizmente. A pornografia no Japão, o Japão é um dos países que mais financia pornografia no mundo, e é o que mais financia na Ásia. Entende? Então tem pessoas ali que estão tão opressas por esse tipo de coisa, vivem num mundo tão terrível, e elas estão clamando por salvação. Quem irá pregar para elas? Quem irá libertá-las dessas correntes, desses demônios? Amém? Então nós estamos lá com esse objetivo de pregar o Evangelho. Nós temos visto cada irmão, eu queria contar o testemunho de cada um deles ali da igreja, que são muitos. Eu quero colecionar muitos testemunhos, irmãos, porque essa palavra funciona. Amém. Eu quero te incentivar, primeiro, a você se envolver com a sua igreja local, a você se envolver com o seu dízimo, com a sua oferta, amém, a você se envolver com missões, se associando com o missionário. Eu quero te estimular a você parar de olhar só para as suas necessidades e você colocar os seus olhos naquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo e parar de ficar se comparando com o seu irmão do lado, se você está sendo reconhecido ou não. Não, isso não é importante, nada disso é importante, irmãos. Eu falei com alguém nesse período que eu estava de viagem, que às vezes as pessoas acham tão glamuroso o ser missionário, parece que é glamuroso quando eu vou pregando nas igrejas, né, e ministrando, aí tem a foto no cartaz. Irmãos, isso é só um estágio, o trabalho bruto é estar lá no campo, amando aquelas pessoas, trabalhando por elas. Missões não é algo glamuroso, é muito trabalho, amém? E eu quero que você se envolva, nós estamos juntos nisso. Eu quero que você entenda que o Evangelho não é algo glamuroso. Eu sei que nós pregamos prosperidade, nós vamos viver uma vida próspera e abençoada, mas Jesus não nos prometeu que não teríamos perseguições, Ele não nos prometeu viver uma vida confortável, Ele não falou isso.
Ele falou que nós iríamos prosperar com um objetivo, a expansão do reino, nós iríamos avançar. Olha Paulo, olha que prosperidade foi a vida de Paulo, quanta perseguição, quantos sofrimentos ele passou, quanta pressão ele passou. Amém? E ele estava em incredulidade? Não, ele estava em fé, irmãos. Amém? Essa é a vida que Deus está te chamando, para você sair da zona de conforto e olhar, ei, Deus está fazendo algo muito maior no mundo todo hoje. Existem bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas. Nós soubemos ontem que terrível notícia o que aconteceu em Israel, terrível notícia. Eu fui muito afetado vendo os vídeos do que está acontecendo lá. Crianças que estão morrendo, famílias clamando por salvação. De repente você está num sábado em casa tranquilo e você sofre um ataque. Misericórdia. Eu me coloquei no lugar daquelas pessoas. Era um Shabá. Imagina famílias. Eu vi um vídeo da família lá desesperada tentando fugir. A irmã da menina tinha morrido. O pai com as mãos ensanguentadas. Uma mulher sendo capturada pelo Hamas, estuprada, violentada, e os caras cuspindo nela e tudo mais. Que coisa terrível, irmãos. Quem irá libertar essas pessoas? Quem irá salvar? Nós, irmãos, nós temos autoridade. Deus está fazendo algo maior. Por isso que eu estou te chamando, para você sair da sua própria vida, apenas de um globo pequeno, porque Deus tem um mundo enorme para nós alcançarmos, e você está envolvido nisso. Nós, como igreja local, nós estamos envolvidos no que Deus está fazendo ao redor do mundo. Amém? Abra sua palavra lá em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16, versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim, aqui é o missionário Paulo falando, né? Ele fala, ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Esse foi o versículo que Deus colocou no meu coração quando fomos implantar o Verbo da Vida em Tóquio. Eu sabia, Deus nos abriu uma porta grande, oportuna, não para mim, mas para o nosso ministério lá no Japão. Eu sabia, Tóquio é uma cidade enorme, há algo que Deus quer fazer naquele lugar. Deus, Ele está nos dando uma porta oportuna, grande, para nós invadirmos, alcançarmos aqueles países asiáticos ali. E desde que eu tenho passado pelas igrejas, Deus já tem feito algumas coisas. Olha, assim que eu cheguei no Brasil, um israelense de Nazaré foi visitar a nossa igreja lá. Recentemente, uma moça do Mianmar foi visitar a nossa igreja. E eu sei que tudo isso, a igreja começou a se despertar, e tem muitas orações sendo envolvidas a nosso favor lá na Ásia, no Japão, em Tóquio. E sabe por que eu falo tudo isso? Porque nós não tínhamos recebido essas visitas até agora. De repente, está começando um japonês, aí veio esse irmão de Israel, que é de Nazaré, ele é crente, estava lá na nossa igreja, ele é ministro de louvor, veio essa moça do Mianmar, e o Mianmar para mim era uma nação justamente que estava no meu coração. Por quê? O Mianmar é uma das nações hoje, atualmente, mais budistas, que realmente são fervorosos em relação ao budismo no mundo hoje. E é uma nação que está no sudeste asiático, é pobre, mas eles são muito fervorosos em relação ao budismo ainda. 85% da população se considera budistas, e eles são daquele tipo que para num cafezinho e começa a debater sobre uma sutra budista. Entende? Então, quando veio essa menina de Mianmar, eu falei, Deus está operando algo, porque nós temos acesso a muitos asiáticos lá em Tóquio, muitos asiáticos. Como eu falei, sul-coreano, chinês, Mianmar, Vietnã, cambojano, muitas pessoas estão ali. E eu creio que é específico, Deus, Ele quer que nós alcancemos aquelas pessoas. Mas perceba o que Paulo falou aqui, ele está em Éfeso, ele fala que quer permanecer em Éfeso, porque uma porta se abriu para ele, mas ele diz, há muitos adversários. Amém? Vai comigo agora em 1 Coríntios 15, lá no versículo 31. Parece que o que Paulo está falando aqui é incredulidade, mas não é, irmãos. É uma realidade. 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 31. Você abriu? Olha o que o missionário Paulo está falando. Parece uma coisa chocante. Ele está dizendo, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso. Onde que é Éfeso? Ele está falando lá, onde a porta se abriu, grande e oportuna. Ele está falando, eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
ele está falando que ele passou por uma luta, e nós sabemos que é uma luta espiritual. As feras aqui são principados e potestades, porque uma porta se abriu, há adversários, e ele está batalhando com espíritos, com feras naquele ambiente. No caso aqui, no contexto, são doutrinas erradas. Uma doutrina aqui que ele está falando é da questão da ressurreição. Alguns estão falando que a ressurreição já aconteceu, outros dizendo que a ressurreição nem acontece mais. Ele está lutando contra essas doutrinas erradas, porque vem para paralisar o trabalho da igreja, para que o trabalho da igreja não avance. E o que Paulo está dizendo? Ei, dia após dia eu morro, eu estou batalhando, eu estou lutando, existe uma batalha que eu estou travando, eu estou lutando contra feras. Agora vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Parece que é meio incredulidade, né? Mas lembra, Paulo foi o que nos ensinou sobre o espírito da fé, amém? Mas o que ele está dizendo aqui, olha, que a natureza da pressão que ele passou na Ásia, a Ásia aqui é a região de Éfeso que ele estava, a natureza da pressão que ele passou por lá, ele chegou a se desesperar da própria vida dele. Você está vendo o nível de pressão que ele passou? Minha esposa, ela passou por uma pressão, imagina, dizer que vai morrer, e ela com o bebê no ventre, falando, meu bebê, ela só fala do meu bebê, falando, mulher, se preocupa com a sua vida também. A pressão. E, irmãos, porque você se desespera, não significa, às vezes, que você está em incredulidade, não. Jesus estava angustiado no Getsêmani também, e não significava que ele estava sem fé. Não, a gente passa por pressões e desafios, podemos nos desesperar em alguns momentos, porque somos seres que têm emoções. Nós temos uma alma ainda. Mas veja que no versículo 9, ele mostra claramente que ele estava em fé. Ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então você percebe que, apesar de toda a pressão, de ele se desesperar por causa da circunstância, da pressão que ele estava passando, e ele pensou, talvez eu nem sobreviva, mas ele entendeu, ei, a minha confiança não está em mim mesmo, na minha habilidade, mas em Deus, ele ressuscita os mortos. Amém? Versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ele sabia que Deus, o Redentor dele, o ajudaria, o ajuda e continua o ajudando. A fé dele estava bem posicionada. Você pode passar por pressões e dificuldades, não significa que você não está na vontade de Deus. Não significa que quando você passa 2 anos implantando uma igreja e você não vê nenhum membro, é porque não era a vontade de Deus. Não, você tem que permanecer aonde Deus te colocou e ter a convicção de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente do que os outros estão dizendo, independente de quão forte seja a pressão contra você. Você tem que entender que não são as circunstâncias exteriores que vão definir se estamos ou não na vontade de Deus. Porque o diabo ele vai causar situações para você paralisar, para você parar, justamente porque você está no centro da vontade de Deus. Amém? Está comigo? Mas olha o versículo 11, eu acho maravilhoso e lindo. Ele fala primeiro que Deus o ajudou, mas olha só, ajudando-nos também quem? Amém? Então Paulo fala, Deus o ajudou, mas ajudando-nos também vocês, vós, a igreja. Como que a igreja ajudou Paulo? Com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então ele chama a igreja, ele mostra para a igreja que, olha, eu fui salvo, eu fui livre da morte. De fato, Deus me deu um livramento quando eu achei que ia morrer, e minha fé estava nele, mas vocês também fizeram parte disso. Vocês também me ajudaram, vocês também me socorreram quando vocês intercederam e lutaram por mim em oração. Vai comigo em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. A partir do versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Paulo fala,
perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Aqui é uma oração perseverante, é uma oração constante, é uma oração firme. Não é aquela oração de almoço, obrigado, Pai, pelo almoço, em nome de Jesus, amém. Não, não é aquela de manhã, né? Obrigado, Pai, por isso. Não, é uma oração perseverante. Você está posicionado na posição onde Deus te colocou e você não arreda o pé daquela posição. Você permanece ali naquele lugar até que você tenha manifestado aquilo que Deus falou que você teria. E você vigia com ações de graças, porque fé se move com louvor. Ela não fica só pedindo, ela está posicionada com ações de graça. Ações de graças mostra que você está em fé, mostra que você crê já na resposta antes mesmo de tê-la manifestado. Versículo 3, ele fala, persevere em oração e diz, suplicai ao mesmo tempo também por quem? Nós, o missionário, o ministro, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemada. Então, Paulo, ele suplica, ele pede à igreja, ore por mim, suplicai por mim, ore, tem essa oração perseverante, tem esse ambiente de oração, e quando você estiver lá, ore por nós, coloque nós em suas orações, batalhe junto conosco. E por que ele pede oração? Para quê? Com qual objetivo? Para que Deus abra porta à palavra. Essa palavra porta é a mesma de 1 Coríntios 16. Se me abrir uma porta grande e oportuna. E eu entendo, irmãos, Deus abriu uma porta grande e oportuna para nós na Ásia. Temos a Jussara no Camboja, temos Jussier no Japão junto comigo. Nós temos hoje, sei que é a Oceania, mas estão ali perto de nós. Já temos 2 casais de missionários na Austrália. Deus nos abriu uma maravilhosa porta, irmãos. Mas perceba, Paulo ele fala, ei igreja, ore para que essa porta se abra. Está comigo? Existem coisas, portas que elas só vão ser abertas, coisas que só serão manifestadas quando nós nos posicionarmos em oração e orarmos por elas. Muitas pessoas elas estão acomodadas, confortáveis, colocando assim, não, se for da vontade de Deus vai acontecer. Não, se for da vontade de Deus, você deve se posicionar, porque é para acontecer, e é sua responsabilidade fazer acontecer. E qual é o meio principal, primário, para que isso se inicie? Oração. Então, irmãos, eu tenho passado pelas igrejas nossas do Verbo da Vida com essa mensagem, falando que nós devemos nos posicionar. Eu estou focando os nossos olhos, eu sei que existe uma necessidade no mundo, mas eu estou focando os nossos olhos para o que está acontecendo lá na Ásia. 4,8 bilhões de pessoas, mais da metade da humanidade está lá na Ásia. E bilhões não conhecem Jesus ainda. E só haverá essa abertura de porta, nós só veremos esse mover do Espírito quando nós nos posicionarmos nessa oração perseverante. Amém? Vá lá comigo agora para Romanos capítulo 15. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para me ajudar. Som instrumental, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Paulo, missionário Paulo, novamente, ele está clamando à igreja aqui no versículo 30. Olha o que ele diz. Rogo-vos, eu clamo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, pela compaixão, que o quê? Ele está clamando pelo quê, irmãos? Que? Luteis, ele está clamando, ei irmãos, lute comigo. Está vendo o clamor do missionário aqui? Ei, igreja, lute comigo, batalhe comigo. Como? Juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E a gente sabe que o missionário Paulo foi aquele que passou por tanta coisa. Olha o versículo 31. Para que eu me veja, ele vai falar por quê? Por que você deve lutar comigo? Por que você deve se juntar comigo em oração? Para que eu me veja livre
dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Amém? Está comigo? Ele fala, ei, lute comigo, batalhe comigo, para que, primeiro, Deus me livre dos rebeldes, porque existem rebeldes, existem falsos irmãos, existem aqueles 5 carnais que podem se levantar contra a obra do Senhor, existem pessoas que podem mentir, existem pessoas que podem falar coisas terríveis. Ei, lute comigo. Existem circunstâncias que o diabo pode trazer, doenças, enfermidades, perseguições. Lute comigo. Amém? E ele fala, para que o meu serviço seja bem feito, para que aquilo que Deus me chamou para fazer, eu faça com excelência como Deus quer que eu faça. E também, para que quando eu voltar e visitar-vos, eu esteja em alegria, eu possa me recrear com vocês. O missionário, ele não deve voltar para a nossa igreja, irmãos, o campo, meu Deus. Não, ele fala, para que eu volte na presença de vocês com alegria. Amém? Ele deve estar bem, ele deve estar cheio da vida de Deus, alegre. Amém? Paulo, ele está nos dando essa visão. E eu quero te convocar, irmãos, não só nesse culto de hoje, mas você se envolver de coração com o que Deus está fazendo no mundo. E você se posicionar em oração. Você pode ficar de pé? Eu queria tirar alguns minutinhos para nós intercedermos pela Ásia. E como o meu coração está muito movido pelo que está acontecendo em Israel, eu queria que nós intercedêssemos também por Israel. Você pode já se mover no Espírito. Aleluia. Pai, nós oramos pela Ásia agora, Senhor. Nós colocamos ela diante de Ti, Senhor. Mais da metade da população está naquele continente. Bilhões de pessoas que não conhecem ainda o Teu amor, Senhor. Mas nós como igreja nos posicionamos agora em uma só voz, intercedendo por esse povo, Pai. Oramos pela Ásia agora, Senhor. Oramos pelo Japão, pela China, pelo Camboja, pelo Vietnã, pela Tailândia, pelo Laos, por Mianmar e Malásia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Butão, Mongólia, Sibéria, Paquistão, Índia, Indonésia, Singapura, Japão, Senhor. Oh Senhor, nós colocamos essas nações e as outras que não citamos aqui, e nós intercedemos por esse povo, Senhor. Oramos para que o Senhor abra o coração deles para o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Prepara a terra do coração deles para o Evangelho, Senhor. Nós oramos, Pai, por sede e fome pela Tua palavra, abertura, em nome de Jesus. Obrigado por essa porta grande e oportuna que o Senhor nos abriu ali, Senhor. E nós cremos na salvação desses povos. Nós cremos, é por isso que nós estamos ali, Senhor. Nós cremos num avivamento que virá do Oriente ao Ocidente, em nome de Jesus, Pai. Nós intercedemos por essas nações agora. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor envie missionários, levante líderes nesses lugares, levante pastores, Senhor, em nome de Jesus, levante os 5 dons ministeriais para a edificação da sua igreja, Pai, agora. Oh Senhor, nós não queremos mais ver isso, igrejas fechando, nós não queremos mais ver essa realidade de igrejas fechando porque não tem pastores. Oh Senhor, nós intercedemos agora, Pai, em nome de Jesus, e oramos, Pai, pela salvação desses povos. Oramos, usa-nos, Senhor, faça-nos nos envolver de alguma maneira, Pai, seja com as nossas orações, com as nossas ofertas, ou indo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelo avivamento dessas igrejas que estão nessas nações da Ásia. Aviva-os, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre eles. Abre o entendimento deles para que eles com mais ousadia preguem a Tua palavra com sinais e prodígios, Senhor. Dá sabedoria aos Teus ministros. Dá estratégias a eles em nome de Jesus. Oh Pai, nós clamamos, nós não queremos mais ver crianças se suicidando, nós não queremos mais ver crianças sendo vendidas,
Oh, Pai, nós queremos ver uma poderosa transformação, Senhor. Nós nos compadecemos por essas nações. Oramos pelos nossos missionários que estão na Ásia. E eu me coloco diante de Ti. Coloco diante de Ti o pastor Jussier e a Joanice. Coloco diante de Ti a Jussara, o pastor Cadito e sua família. Os irmãos que estão na Austrália ali, os casais, as famílias. Pai, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos, Pai, dá-nos vigor, Pai, e abre-nos portas, abre-nos, dá-nos, aumenta a nossa influência nessas nações, em nome de Jesus. Aumenta a nossa influência diante de outras igrejas, aumenta a nossa influência diante das autoridades, Pai, em nome de Jesus, para que possamos pregar o Evangelho livremente e no poder do Teu Espírito, Pai. Oro pela prosperidade da escola bíblica Verbo da Vida no Japão e na Ásia. Oramos por muitos ministros sendo treinados, Senhor, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito naquele lugar. Oh, Pai, nós cremos em nome de Jesus. E nós oramos, Pai, pela paz de Israel, que haja paz em Jerusalém, Senhor. Pai, intervenha, Senhor. Nós cremos na Sua intervenção divina agora sobre aquela nação. Oh, esses terroristas, os homens maus, eles não avançarão. Pai, que haja um bloqueio, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha com Sua mão poderosa. A nossa fé não está no poder militar, a nossa fé não está na intervenção dos Estados Unidos, a nossa fé está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles são Teu povo escolhido, Pai, eles são o povo da promessa. Existem promessas para serem cumpridas para Israel, e a Sua palavra diz: ore pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. E nós estamos aqui como igreja, e oramos, Senhor, agora em nome de Jesus, e declaramos que esses principados e potestades não avançarão em nome de Jesus. Que cesse essa destruição, que cesse essa matança, Pai, em nome de Jesus. Confunda os nossos inimigos, Pai. Confunda os nossos inimigos, Senhor, aleluia. Como Você confundia eles ali com aquela batalha liderada por Gideão. Confunda os nossos inimigos agora, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece Israel, fortalece os homens de Deus ali, fortalece os soldados que estão ali, guarda os Teus filhos que estão naquela nação, protege-os, Pai, em nome de Jesus, do caos e da morte. Nós oramos, nós intercedemos por ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor falou para Israel, aquilo que o Senhor falou para a Ásia, vai acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Nós veremos um grande avivamento das nações nesses últimos dias, e nós estamos aqui comprometidos para fazer parte com isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Arigatou gozaimasu, minasan. Obrigado, pastor. Que unção maravilhosa. Por mim podia continuar até uns 2 dias ainda. Mas eu quero ser convidado novamente, por favor. Então, pastor, irmã Tereza, vocês são abençoados demais, irmãos. Eu sei que Deus vai usar ainda muito mais vocês em intercessão e oração. Por isso, deixe fluir, amém? Aleluia, aleluia. Pai, quero orar pela esposa de Jefter, amém. Gabriela, uma grande ajudadora, mulher fiel, né? Ele aliviou quando ele falou sobre tudo que ela passou. Nós estávamos como vigias, mesmo guardando a vida dela, guardando seu bebê.
E sabe, talvez você pense, mas eu fiquei aqui só ouvindo falar da Ásia, eu estou no Brasil. Eu vim para o culto hoje só para ficar ouvindo a história de Jefté. Não, você não veio ouvir a história de Jefté. Você veio ouvir a nossa história. Porque ele é a nossa família. Os missionários fazem parte da nossa família. Aonde eles estão, nós estamos. Aleluia. Aleluia, querido. É que nós estamos tão acostumados a ouvirmos sobre nós, a igreja de Cristo, né? Está acostumado a ouvir sobre nós. O que vai acontecer na minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu não sei se você entendeu, mas ele não falou da vida dele. Ele não contou a história dele. Ele não falou dos sonhos dele. Ele falou do chamado dele. Aleluia. Nós estivemos lá, nós vimos de perto. Nós não ouvimos falar, nós presenciamos tudo. E nós fomos no comecinho da obra, aonde eles não corriam no espírito, eles não sabiam o que era rir, num culto. E quando nós fomos, Suelen, ela me chamou e disse: Tereza, pelo amor de Deus, Tereza, lá não é o Brasil. Tereza, você se comporta. Você não sabe o que foi juntar 5 pessoas na igreja. Não espalha. E eu fui para lá. E eles já tinham feito a programação de pregações. Eu e o Frank íamos pregar. E eu disse: Jussier, não vou pregar não. Suelen disse para eu me comportar, e eu não sei me comportar no púlpito se não for ser livre no espírito. E Jussier disse para mim: Deus trouxe você, e você vai fazer o que Ele mandou. E o que Ele mandar. Eu disse: Jussier, você tem certeza disso? Ele disse: tenho. Se Deus mandou vocês virem, é porque Ele quer fazer alguma coisa. E sabe, amados, eu fiquei grudada no púlpito. Eu olhava para o pastor e eu dizia assim: Pai, ajuda-me. E aqui, amado, segura, lendo os versículos. Aí a voz aumentava um pouquinho, aí eu baixava a voz. E eu disse: Pai. E eu pensando, amado, tudo aquilo. E eles estavam lá. Eu só lembro de uma coisa. Eu só lembro de ter dito algo. Hoje eu não lembro 100% do que foi a frase, mas foi como se dissesse assim: se entreguem a Jesus. E aqueles japoneses saíram numa carreira, num corre-corre. E eu fui liberta naquela hora. Eu fui liberta, amado. E eu comecei a sapatear, a dar glória a Deus, a correr com eles. E ali foi um rompimento. Quando terminou o culto, o Fran disse: eu quero ver o que Suelen vai dizer quando ver esse vídeo. Aleluia. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aleluia.
Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Se você está preso em alguma coisa, o que você está fazendo com o Espírito de Deus que está habitando em você? Sabe por que ele é livre? Porque o Espírito de Deus está nele e o deixa livre. Nenhuma situação o prende. Ele podia ter pego a esposa dele. É o primeiro filho. Eles podiam ter voltado para o Brasil. Mas eles ficaram lá enfrentando tudo. Com a esposa com um diagnóstico seríssimo. Não só ela podia morrer, como também o bebê. Claro. Mas eles não se acovardaram. Porque o chamado está maior do que a própria vida. Não tem, amado, como suportar coisas para cumprir o chamado, se o chamado não for maior do que a sua própria vida. Se seus sonhos, os seus desejos forem maior do que a sua própria vida. E nós vamos orar por Gabriela, porque ela está lá como mãe espiritual. Ela está como mãe. E Deus, amado, vai fortalecê-la. E Deus, amado, vai fazer, não só com ele, mas com ela. Porque o pastor geralmente aparece, ou fica em evidência. Mas por trás desse homem tem uma mulher sustentando seu chamado, suportando todas as coisas, por causa do chamado do marido e do dela. Aleluia! Pai, nós levantamos, Pai, as nossas vozes. As nossas vozes estão agora em favor, Pai, de Gabriela, Pai. Nós declaramos sobre a vida dela, não vale encantamento. Nenhuma arma forjada contra ela irá prosperar, irá prevalecer. Pai, obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que a levou, foi o Senhor que a chamou, e é o Senhor que a sustenta naquele lugar, é o Senhor que a assiste naquele lugar. Nós declaramos, Pai, que Gabriela está lá, Senhor, em paz e alegria, prosperando, Pai. Nós declaramos, Pai, que sua filha está, Senhor, guardada pelos teus anjos. Está guardada, Pai, está protegida de todo mal. Senhor, ela crescerá em sabedoria, Pai, e entendimento, Pai, do chamado dos seus pais. Ela irá, Senhor, cumprir também o seu chamado, Pai, naquela nação, até o tempo em que ela tenha, Pai, consciência do seu próprio chamado, para onde o Senhor desejar levá-la, Pai, aquilo que o Senhor desejar fazer com a vida dela. Pai, eu declaro em nome de Jesus, que todas as necessidades de Gabriela são supridas, que todas as necessidades da sua filha são supridas, Pai. Emocionalmente, Pai, financeiramente, em nome de Jesus, declaro mulheres que se levantam para guardá-la, mulheres que se levantam para segurar seus braços. Mulher forte e valente se chama Gabriela, Pai. E, Senhor, nós ouviremos falar, Pai, daquilo que Gabriela está fazendo naquele lugar, no nome de Jesus. No nome de Jesus, declaramos as suas emoções, Pai, 100%, Pai, firmada em Tua palavra, segura em Tua palavra, Pai. O vento pode soprar, Pai, terremotos podem até chegar, mas nada abala, porque aquele lugar, Pai, está guardado, eles estão protegidos. Não tem nada, Pai, que possa contra a vida deles.
Porque, Pai, foi você que os levou. Eles não são invasores. Eles não estão lá ilegalmente. Eles estão lá, Pai, porque você os levou. E por isso eles estão guardados e protegidos no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia.